foram destruídas centenas de igrejas. No ano 636, os muçulmanos conquistam a Palestina, transformando Jerusalém na sua terceira cidade santa, depois de Meca e Medina. No ano 1009, o califa Fatímida Jaquem destrói a Igreja do Santo Sepulcro e outros santuários cristãos, dando assim início a 200 anos de lutas entre o Oriente e o Ocidente, e dando lugar às famosas Cruzadas. No ano 1099, a Cidade Santa cai em poder dos cruzados. Em 1187, Saladino, príncipe árabe, derrota os cruzados nos chamados Cornos de Tim, pondo fim ao Reino Latino do Oriente. Em 1263, outro sultão, o mameluco Baibars, do Egito, conquista as fortalezas do litoral que ainda pertenciam aos cruzados. Nos 250 anos seguintes, permanecerão sob o domínio mameluco. No ano 1400, tribos mongólicas, dirigidas por Tamerlão, invadem Israel. Em 1517, a vez de os turcos entrarem na Palestina a sangue e fogo. Durante 4 séculos, Israel fará parte do Império Otomano. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a Palestina ocupada pelas tropas aliadas dirigidas pelo general Allenby. Esse ano recordado como o da Declaração Balfour para a criação na Palestina de um lar nacional judaico. Em 1922, o mandato britânico sobre a Palestina confirmado pela Liga das Nações. Em 1947, a Organização das Nações Unidas estabelece um plano que divide a Palestina no Estado judaico e o outro árabe. Em 1948 termina o mandato britânico e, no dia 14 de maio, o Conselho Nacional Judaico proclama o nascimento do Estado de Israel. Mas o novo Estado é invadido pelos países vizinhos. Ao terminar a guerra, a Palestina fica dividida entre Israel e Jordânia. Do M1 construída entre os anos 709 e 715 pelo califa El-Walid, filho de Abdel-Malik, que mandou construir a outra mesquita, a do Domo da Rocha. A de El-Aqsa encontra-se quase exatamente sobre o que foi o Palácio de Salomão. Do M. Nada mais absurdo que eu pretendesse ver e reconhecer na atual esplanada do Domo da Rocha um magnífico segundo templo ou, no bairro muçulmano, o traçado primitivo das ruelas que eu tinha percorrido. Ao entrar no gigantesco retângulo onde outrora se erguera o magnífico templo de Herodes, um guia, à meia voz, explicava a um grupo numeroso de curiosos e respeitosos turistas ingleses como muitos rabinos e judeus de Meacherim, o bairro religioso da cidade, só aceitam caminhar descalços ou, então, negam-se a pisar o átrio no qual nos encontrávamos. Segundo estes rigorosos cumpridores da lei judaica, ali se encontra sepultada a famosa Arca da Aliança, e, portanto, aquele um lugar sagrado. Na verdade, enquanto me dirigia para as mesquitas que hoje ocupam o terreno do segundo templo, a de El-Aqsa e a conhecida como o Domo da Rocha, tive de reconhecer que aquele era um dos escassos lugares onde os humanos não caíram ainda no lamentável tráfico comercial que existe naqueles a que os cristãos chamam lugares santos. Ali tudo é silêncio e recolhimento. A venda ou o comércio de lembranças mais ou menos santas ou religiosas está terminantemente proibida. Diante da mesquita distante ou de El-Aqsa I, situada a sul do grande retângulo, o meu espírito voltou a estremecer. Atrás dela e à esquerda da sua cúpula de prata via-se grande parte do Monte das Oliveiras e, na encosta ocidental, o Getsemane. A súbita descoberta da colina e da ladeira pela qual eu subira e descera tantas vezes, desencadeou em mim uma reação quase violenta. E, dando meia volta, afastei-me a passos largos, em direção à bela mesquita de Omar, ou Domo da Rocha. Apenas me detive uns instantes junto à oitava maravilha do mundo. Na minha opinião, aquele é o lugar exato onde, há 2000 anos, se erguia, majestoso, o santuário propriamente dito. Ali, muito perto de algumas das fachadas do octógono de 60 metros de diâmetro que constitui o exterior da mesquita, talvez nas viradas para sul ou sudoeste, estiveram outrora as escadarias de acesso ao templo, onde eu vira e ouvira o Rabi da Galileia.
Ali, naquele terreiro, eu assistira ao insólito espetáculo de um Jesus firme e seguro, de chicote na mão, abrindo as portas do setor norte do chamado átrio dos gentios e provocando a fuga impetuosa dos animais destinados aos sacrifícios sagrados. Durante alguns segundos, no silêncio daquele lugar, pude ouvir os mugidos dos bois, a algazarra dos cambistas de moeda e o estrondo das mesas e barracas ao serem atiradas ao chão pelo gado. Que longe e que perto me parecia tudo. A 30 ou 40 metros para noroeste, naquilo que é atualmente o limite norte do Monte do Templo, imaginei por uns momentos a quase inexpugnável e altiva fortaleza Antônia. E novas vivas lembranças me vieram à mente. Do formidável quartel-general romano não resta quase um sinal ou vestígio algum. Tudo desapareceu. Melhor dizendo, nem tudo. Eu tivera a oportunidade de visitar, tempos atrás, o convento das Irmãs de Sião, onde venerado pelos cristãos o famoso litóstratos, ou pátio pavimentado com grandes lajes, parte integrante, ao que parece, da primitiva fortaleza Antônia. Para alguns, foi este o lugar onde Cristo foi julgado por Pôncio Pilatos e apresentado à multidão depois da flagelação. Outros arqueólogos e exegetas, mais prudentes, não têm tanta certeza. Depois de descer por umas pequenas escadas situadas na esquina noroeste do Monte Mori e de deixar à minha direita, no que fora o coração da fortaleza Antônia, um passeio semi-escondido com ciprestes novos, entrei sem mais demora no convento das Irmãs de Sião, em pleno bairro árabe. O meu espírito voltou a inquietar-se. Embora eu compreenda que, às vezes, estas coisas são necessárias ou irremediáveis, não pude evitar um sentimento de aversão. Assim que atravessei a pequena porta do santuário, apareceu diante de mim uma brilhante loja, repleta até o topo de todo tipo de lembranças da capela da flagelação ou do venerado Litóstratos. Desde medalhas e escapulários até camisolas, cinzeiros, artesanato, postais, bustos policromados de gesso de Maria ou do seu filho, réplicas da coluna da flagelação e um interminável etc., para não falar dos brinquedos japoneses ou dos refrescos. Aquele lugar, como muitos outros, para não dizer a maioria, tinha se convertido num excelente negócio. À custa de Jesus de Nazaré e dos seus sofrimentos. No ano 135 da nossa era, o imperador Adriano levantou neste lugar um templo dedicado ao deus Júpiter. Desde então, foi considerado um lugar maldito. No ano 636, após a invasão árabe, o califa Omar retirou os escombros do Monte Mori e construiu uma mesquita que ainda hoje tem o seu nome. Os muçulmanos identificaram a rocha ou cume do Monte Mori com o lugar de onde Maomé subira aos céus num cavalo alado. Segundo outra tradição, esta rocha branca foi o lugar onde Abraão esteve a ponto de sacrificar o seu filho Isaac. Os árabes, em contrapartida, consideram que o filho em questão era Ismael. No ano 691, Abdel-Maleque, da dinastia dos Omíadas, restaurou a primitiva mesquita, transformando-a na que hoje conhecemos. Sob a cúpula, construída à base de folhas de alumínio com um banho de ouro que a fazem brilhar ao sol de Jerusalém, encontra-se a rocha ou cúspide do Monte Mori. Alcança os 45 metros de comprimento por 11 de largura, elevando-se outros 2 acima da superfície circundante. No mundo islâmico, o Domo da Rocha é o terceiro lugar sagrado, depois da Kaaba de Meca e do túmulo do profeta na cidade de Medina. N. 2. A fortaleza Antônia foi totalmente arrasada pelo general romano Tito. Ao romper o cerco dos judeus no ano 70. Durante séculos, foi apenas um monte de escombros sobre o qual se ergueram diversas construções. Pouco a pouco, nos tempos modernos, a arqueologia foi fixando a sua posição exata. Na atualidade, o que foi a fortaleza reconstruída também por Herodes, o Grande, abriga uma escola muçulmana, um mosteiro da ordem franciscana e o referido convento das Irmãs de Sião. É neste último lugar onde se encontra, na minha opinião, o vestígio mais claro de uma das instalações do quartel-general romano durante as festas da Páscoa dos judeus. N.
Do M3 o Litóstratos, que em grego significa pátio pavimentado com grandes lajes, foi descoberto ao ocidente do lugar onde supostamente se localizava a fortaleza Antônia. Com base no texto de João, o Evangelista, 1913, então, Pilatos, tendo ouvido estas palavras, conduziu Jesus para fora, e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos. Alguns especialistas bíblicos acreditaram ser aquele recinto o cenário de parte do julgamento do procurador romano de Jesus de Nazaré e da sua apresentação ao povo judeu. E outras frases de Cristo, pronunciadas na madrugada de segunda-feira, 3 de abril, em casa de Lázaro, em Betânia, voltaram à minha mente. A minha alma sofre pelos filhos dos homens, porque estão cegos de coração. Não veem que chegaram vazios ao mundo e tentam sair vazios do mundo. Agora estão bêbados. Quando vomitarem o vinho, se arrependerão. Talvez o mais doloroso daquele mercado seja que, tal como acontecera com Anás e os outros sacerdotes, proprietários do negócio dos intermediários no átrio do templo, agora, 2000 anos depois, os que se dizem sacerdotes ou religiosos ao serviço do Filho de Deus, continuem a consentir ou a participar em transações comerciais que nada têm a ver com o que ele desejava e pretendia. E isto, precisamente ali, no cenário de tão trágicos momentos, está a denegrir consideravelmente a grandeza do lugar. Enquanto caminhava em direção à sala abobadada onde está o Litóstratos, perguntei a mim próprio o que teria acontecido se o Rabi da Galileia tivesse expressado o menor desejo de que as suas vestes, objetos pessoais, fossem conservados e reverenciados. Felizmente, ele conhecia bem a debilidade da natureza humana e teve o máximo cuidado em não cometer semelhante erro. Apesar disso, os cristãos, longe de praticarem os ensinamentos ou religião de Jesus, caíram desde os primeiros momentos naquilo que, justamente, não desejava o Mestre: uma religião, uma forma de ser e uns ritos a pretexto de Jesus. Ao ver as pedras retangulares, que se supõe serem as mesmas a que João se refere no seu evangelho, senti um calafrio. Outros, pelo contrário, pensam que o Litóstratos talvez tenha sido o pátio principal da fortaleza Antônia, onde Cristo foi flagelado e de onde sairia com um madeiro ou patíbulo, rumo ao Gólgota.